Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Ok, sim, agora sim, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nessa quinta-feira, 7 de março de 2024, estamos ao vivo aqui, né, pra gente falar dos primeiros treinos livres pro Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontece no próximo sábado, mais uma vez, corridas no sábado, que, olha, eu vou te falar, eu já falei essa semana, inclusive, no nosso podcast, eu sou purista, e admito, mas eu gostei, corridas no sábado foi uma coisa que eu gostei, espero que de 2025 para lá, tal, tenha mais, que eu gostei. Mas aqui na F1 Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado, por isso que a gente tá aqui ao vivo no YouTube da F1 Mania, Twitch, Facebook, Twitter e também no Terra TV, estamos ao vivo na home do terra.com.br, então lembrando, você que tá com a gente no YouTube, no Facebook, na Twitch, pode deixar seu comentário aqui pra gente, tá? Pergunta, bate-papo, né, que a gente vai trocando ideia por aqui. Claro, recomendo o Parque Fechado aí pros seus amigos pra gente poder debater junto, deixa aquele like pra dar uma fortalecida também, porque é assim que funciona, tá? Começando mais um final de semana que a gente espera seja agitado e talvez até mais agitado que o último do Bahrein, né, esse Grande Prêmio da Arábia Saudita. A pista é uma pista que chama a movimentação. Então vamos ver o que acontece, vamos ver o que nos espera aí em mais essa etapa do Mundial 2024. Vamos começar como a gente sempre faz por aqui, né, com o resultado desse segundo treino livre que teve Fernando Alonso na frente. Na primeira posição, eu gosto de falar, Fernando Alonso liderou, acho legal. 1:28.827 foi o tempo do Alonso. Que terminou na primeira posição, como eu falei. Segundo, George Russell, da Mercedes, 1:29.057. Terceiro, Max Verstappen, da Red Bull, fez 1:29.158. Ficou a 3 décimos do Alonso, tá? Quarto, Charles Leclerc, da Ferrari, 1:29.180. Quinto, Sérgio Pérez, da Red Bull, 1:29.300. Sexto, Lance Stroll, da Aston Martin, 1:29.336. Sétimo, Carlos Sainz, da Ferrari, 1:29.455. Oitavo, Lewis Hamilton, da Mercedes, também 1:29.504. Nono, olha só, Pierre Gasly, ao que tudo indica, a Alpine dando um respiro aí, né, na tabela, 1:29.528. Décimo, Oscar Piastri, da McLaren, fez 1:29.594. A gente tem 11º, Yuki Tsunoda. 12º, Lando Norris. 13º, Guan Yu Zhou. 14º, Alexander Albon. 15º, Esteban Ocon. 16º, Logan Sargent, da Williams, né? 17º, Kevin Magnussen. 18º, Nico Hülkenberg. 19º, Daniel Ricciardo. E o 20º, o Valtteri Bottas, tá? A gente agradece desde já aqui a sua presença, né? E a sua presença aqui no chat para a gente trocar uma ideia também, vai deixando sua mensagem, mas vamos lá. No final de semana passado, Grande Prêmio do Bahrein, a gente falou muito sobre a sexta-feira, que muitas... Vamos diminuir essa luz aqui. Isso, agora melhorou, né? Que muitas vezes a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, como a gente sempre fala. A gente falou sobre as mudanças no final de semana e o favoritismo da Red Bull, que algo que a gente já está acostumado desde a temporada passada, né? Desde a temporada retrasada, na verdade, a gente está acostumado aí com o favorito da Red Bull, em especial nas mãos de Max Verstappen. Para este final de semana, o que a gente vê? Analisando o ritmo de corrida, né, que no fim das contas é o que importa para o próximo domingo. Analisando o ritmo de corrida, mais uma vez, por esse final de treino livre, aparentemente a Red Bull mostra muita força mesmo. Enquanto que, mais uma vez, a Mercedes tenta se colocar ali no bolo, né, com o Russell em segundo. O Hamilton vem tendo algumas dificuldades novamente, mas assim, mais uma vez a gente tem uma Ferrari, mas uma Ferrari que dessa vez não acompanhou tanto quanto na semana passada, né? E eu diria que a surpresa
entre aspas, uma novidade, vamos chamar de novidade, vai. A novidade, por enquanto, nesse final de semana, e de novo, por enquanto, amanhã é o que vale. E amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar, inclusive, aqui debatendo isso, e pode ser que esteja tudo diferente, né? Mas assim, a novidade por enquanto é a presença da Aston Martin com o Fernando Alonso, né? Ele colocou 2 décimos no Russell, por mais que seja uma sexta-feira, por mais que a gente esteja falando ainda de treinos livres, né? 2 décimos para o Russell, 3 décimos para o Verstappen, chama atenção. Se você não tem um carro com uma certa força, nem em treino livre você coloca 3 décimos em cima do Verstappen. Então, aparentemente, a Aston Martin vem para o jogo nesse final de semana. E aí, chamo atenção para outro detalhe. Seria uma alteração de forças ou seria algo que a gente vem vendo, excetuando-se a Red Bull, algo que a gente vem vendo nas últimas temporadas, que é uma mudança no equilíbrio conforme a característica da pista. A gente tem um grande prêmio da Arábia Saudita, né? A pista lá de Jeddah, ela é muito diferente do grande prêmio do Bahrein. As curvas rápidas o tempo inteiro, uma pista tão larga quanto, mas com esse excesso de curvas rápidas, pé embaixo durante boa parte da volta. Então a gente já tem uma apresentação diferente. E depois a gente já vai para outra pista, é muito legal assim, né, esse início de temporada nesse sentido, e depois a gente acaba indo para outra pista que também é totalmente diferente, que é o Grande Prêmio da Austrália, né, em Melbourne, né. Com isso a gente pode ver uma alternância maior nessas 3 corridas, no que diz respeito à segunda e terceira força, porque a Red Bull, mais uma vez, parece que está lá. Fica a dúvida para amanhã, na classificação, se a gente vai ter uma briga pela pole position, ou se o Verstappen, num estalar de dedos, vai cravar o primeiro lugar, né? Ou se o domínio da Red Bull, que, de novo, para esse final de semana está mais anunciado do que no Bahrein, tá? O domínio da Red Bull para o domingo. Salvo surpresas que, sei lá, não estou acreditando muito em surpresas, não, mas salvo surpresas, o domínio da Red Bull, ele parece mais acentuado em ritmo de corrida do que na semana passada, talvez até porque semana passada a gente ainda tivesse dúvida de algumas coisas ainda, a gente não estava tão acostumado, a gente não tinha certeza de como seria um carro se portando durante os 300 km de uma corrida e tudo mais, né? Então a gente fica a gente estava com essas dúvidas ainda semana passada, mas para essa semana essas dúvidas já estão ficando um pouquinho mais para trás e o domínio da Red Bull em ritmo de corrida parece mais acentuado. Então a gente tem o quê? Essa Aston Martin, que parece forte, e se é forte em uma volta rápida, talvez seja forte amanhã também na classificação. A gente tem uma Ferrari próxima, com um Leclerc, que é um piloto bom de classificação, e quem sabe aí, a presença da Mercedes parece um pouco menos forte do que parecia quinta-feira passada, né? Mas quem sabe, né? Vamos que vamos. Deixa eu aproveitar para dar um abraço aqui para quem está junto com a gente já no nosso chat. O Lucas Figueiredo, né? Falando do atraso da sessão aqui, sim, a gente teve mais uma sessão atrasada, e é curioso que a Fórmula 1 evitou falar o motivo, né? Então a Fórmula 1 preferiu que essa informação vazasse por parte da Haas, por parte de outras equipes. No fim das contas, estava acontecendo uma averiguação das tampas de bueiro, e essa averiguação levou ali uns 10 minutos para ficar pronta. Depois ficou pronta, os carros foram autorizados para ir para a pista e ficou tudo certo. Lucas Figueiredo tá dizendo, inclusive, o próprio Lucas, né, na verdade, ele tá dizendo aqui que, deixa eu colocar a mensagem na tela, né, que os treinos à tarde, em 2 dias no meio de semana, agita a tarde de trabalho, é bom demais, mas se bobear, cai o desempenho do serviço. Olha, cara, quando a gente falava e explicando, né, o que aconteceu, por que o Grande Prêmio da Arábia Saudita vai acontecer no sábado, né, porque domingo começa o Ramadã, né, que é o período
onde os muçulmanos jejuam, né, do pôr do sol ao nascer do sol. Então, isso inviabilizaria algumas coisas, né? Então, como começa no domingo, a corrida foi transferida para o sábado. Como essa corrida foi transferida para o sábado, o Grande Prêmio do Bahrein não teria espaço na agenda ali, foi transferido para o sábado também. E já se falou no ano passado que essas duas corridas talvez pudessem até servir como um balão de ensaio aí para quem sabe, num futuro próximo aí a Fórmula 1 instituir aí as corridas de sábado. Eu sou purista, quem acompanha a gente aí já sabe, eu não gosto de sprint race, não gosto de grid invertido, não gosto de um monte de coisa, mas corrida de sábado foi uma coisa que, ó, tá aqui, ó, meu troféu, meu carimbo do joinha, que eu gostei demais. Por mim, metade do calendário, até para amenizar essas 24 corridas, até essas 24 corridas que a gente tem no ano, até para amenizar um pouquinho isso, corridas no sábado poderiam ser uma solução interessante. Eu gosto. Cadê mais aqui, ó? O Paulo Jesus, dizendo que tá lá direto do inverno de 35 graus de Manaus, mandando abraço por aqui. E ele falou assim, direto e reto, Verstappen é hiper favorito novamente, não me impressiona esse primeiro lugar do velhinho Alonso. Alonso é muito piloto, né? Eu gosto, como eu falei, eu gosto de chegar aqui e falar assim, o primeiro lugar foi o Fernando Alonso, mesmo sem torcer para ninguém, porque, como eu já falei algumas vezes aqui também, eu não tenho torcida para pilotos, né? Minha torcida fica ali concentrada para McLaren, para Williams, como equipes. Como piloto eu não tenho torcida para ninguém, mas eu gosto de falar, ó, Fernando Alonso foi em primeiro lugar, tal, isso é legal. Belo piloto, espero que esteja forte, espero que esteja na briga para esse final de semana aí, né? O Vitor Alves está dizendo que a Red Bull continua forte no ritmo de corrida e que se não for algo pontual em relação ao acerto para essa corrida, a Aston Martin pode vir forte esse ano. Então, aí é aquilo que a gente fala, né? A gente vem para o Grande Prêmio da Arábia Saudita agora, né, que tem uma característica diferente do Grande Prêmio do Bahrein. Então pode ser que seja um referencial de pista. Depois a gente vai para a Austrália, que talvez lembre mais o Bahrein do que a Arábia Saudita. Depois a gente vai para Suzuka, no Japão, que talvez lembre mais a Arábia Saudita do que o Bahrein e a Austrália. Então aí a gente, se for isso, até a quarta etapa a gente vai saber, porque a tendência seria a Aston Martin não ir tão forte na Austrália e forte no Japão. Então a gente conseguiria ter uma leitura disso até a quarta etapa. E não tem jeito, essas primeiras etapas a gente vai colocando os bloquinhos ali para a gente entender em que lugar que cada carro tá, né? E o Vitor Alves até complementou dizendo que nada abala a Red Bull, nem pista, nem crise interna, nem desgaste de pneus. Tá assim, a gente vai falar sobre isso já. O José Sampaio, ao contrário, jejum é do nascer do sol ao pôr do sol. Eu inverti aqui. Se eu inverti, eu peço perdão, né? Mas é isso, é do nascer do sol ao pôr do sol. Não sei se eu falei invertido, mas se eu falei, eu vou acreditar no José aqui, porque o que eu faço, a coisa que eu mais faço aqui, às vezes, é inverter as coisas, né? Então, nesse ponto, vale, então, a gente refazer a explicação, se eu inverti mesmo, né? É o período de jejum para os muçulmanos. Esse jejum é do nascer do sol ao pôr do sol, então isso inviabilizaria algumas atividades, e em geral inviabiliza algumas atividades, né? Em países de maioria muçulmana ou países cuja religião é declarada como sendo a oficial do país, e é o caso da Arábia Saudita, é o caso do Bahrein, é o caso de alguns outros países ali da região do Oriente Médio mesmo, tá? Então começa o Ramadã no domingo, e durante o Ramadã ia ser muito complicado mesmo a realização de um grande prêmio de Fórmula 1. Cristiano Black tá aqui acompanhando, dizendo que tá com saudade o Ayrton sempre vai dar saudade pra gente, né? E o Lucas ainda tá falando aqui, ó, que corrida no sábado ficou melhor para ele assistir. Ele falou assim, quem sabe mais corridas assim na próxima temporada. E tá falando, né, assistindo Netflix, Papai Noel perguntando pro Horner no segundo episódio se ele foi um bom menino. Cara, eu vou te falar que eu não assisti e já desde a temporada passada, pode ser que eu mude de ideia, mas já desde a temporada passada eu não tenho assistido mais o Drive to Survive. Se ele voltou um pouco mais à realidade aí, até me avisem, me recomendem novamente, porque eu meio que dei uma desistida ali do Drive to Survive, tá? Mas aqui então, bom, a gente falou do grid, né?
E aí eu fiz um comentário ainda com relação a Ferrari, que talvez a Ferrari possa, quem sabe, estar um pouco mais próxima aí nesse final de semana. Detalhe importante, né? A gente tem o Carlos Sainz com alguns problemas ali. Vamos usar de saúde, né? Porque não deixa de ser problemas de saúde. Ele alguns problemas estomacais ali. A gente sabe o quanto é complicado esse tipo de coisa. E o Sainz, no fim das contas, ele tá um pouquinho debilitado também nesse final de semana. E por isso, até ele economizou um pouquinho, optou por economizar um pouquinho de energia, e é o recomendado, inclusive até por médicos, quando isso acontece, né? Vamos economizar energia aí, porque acaba sendo um momento muito delicado, mas a gente deseja, inclusive, melhoras aí pro Carlos Sainz, tá bom? Mais mensagens você pode mandar sempre pra gente por aqui, a gente fica no aguardo das suas mensagens também. Muitíssimo obrigado a todo mundo que tá participando, mas não é só isso, né? O pessoal tá falando aqui também do quão agitado tá sendo esse final de semana e que nada abala a Red Bull. Esse final de semana também começa com bastidores, que é exatamente o que o Lucas está perguntando aqui. Esse final de semana começa com bastidores quentíssimos da Fórmula 1, né? Com declaração para lá, declaração para cá, e os Verstappen, ele inclusive ficou meio que em cima do muro, mas eu vou fazer um recorte de uma frase que o Verstappen falou, que dá a entender que talvez a situação não seja tão suave assim, embora o próprio Verstappen tenha descartado uma eventual mudança para Mercedes, caso isso venha a acontecer. Vou contextualizar tudo aqui, porque, claro, está um pouquinho complicada toda a situação. Primeiro, uma informação que é complicada por parte da Red Bull, e principalmente daqueles que estão decepcionados aí com a Red Bull, e muita gente está decepcionada com a Red Bull, mas vamos lá. Depois de todo o imbróglio envolvendo Red Bull, Christian Horner e uma funcionária que teria sido vítima de comportamento inapropriado por parte do Christian Horner, e explicando, vou usar esse termo porque esse é o termo oficial que vem sendo usado por enquanto, né? O que aconteceu? A Red Bull anunciou hoje, né, que a funcionária foi afastada pela equipe, né? Então, assim, a empresa não pode comentar sobre esta matéria interna, foi a explicação oficial, mas veio a informação de que ela teria sido afastada pela Red Bull. O que esquenta a situação. Por quê? Vamos lá. Primeiro que a pressão em cima da Red Bull deve aumentar, né? Até para a imagem da Red Bull, isso fica muito ruim, tá? Fica péssimo, porque é a velha história do homem que abusa a mulher, que isso é uma coisa que a gente está acostumado, que acontece muito por aí, mas a penalizada, no caso, foi a mulher, a suposta vítima de abuso e comportamento inapropriado. E que a gente tem que fazer para a gente tentar entender o que pode acontecer, e o que eu estou falando aqui não é opinião, não é tomando partido, não é nada. Isso aqui é para a gente tentar entender o que pode acontecer daqui para frente, tá? Primeiro, alguma coisa aconteceu. Segundo, se alguma coisa aconteceu, existe um culpado. O que aconteceu? A gente não sabe, mas aconteceu algo. Então, continua existindo um culpado. Se Christian Horner abusou da funcionária, culpado é Christian Horner. Se era mentira e eventualmente essa funcionária inventou tudo, culpada é a funcionária, ok? Se culpado é Christian Horner teria sido afastado. Se culpada é a funcionária,
a Red Bull, a funcionária, acaba tendo que ser afastada. Conforme a investigação da empresa, não opinião minha, não opinião de ninguém, conforme a investigação da empresa, que assim funciona. Vamos fazer uma investigação aqui e afastar o culpado. Não afastamos Horner, afastamos a funcionária, então a funcionária é culpada de algo. Ok? Vamos lá. De novo, análise fria do que pode acontecer daqui para frente. Não se trata de opinião sobre o caso. Se a funcionária foi declarada culpada de algo e está sendo afastada, aí a gente tira aqui parte da história e foca na funcionária. Ou ela realmente é culpada de algo, que a gente não sabe o que é, ou ela é inocente desse algo que a gente não sabe o que é, tá? E por que eu estou usando a expressão não sabe o que é? Porque no caso, na investigação Horner, a investigação era por conduta inapropriada. O fato dela ter sido afastada, ainda não existe uma posição oficial, então ela é culpada de algo, segundo a empresa. Então, se ela é culpada, ok, ela é culpada, vai ser afastada, pronto, acabou. Se ela é inocente, a partir de agora, ela tem outra instância para buscar os seus direitos, que é a justiça comum, que é aquilo que a gente já falava semana passada, que se algo desse errado, a nossa torcida era exatamente para que se buscasse a justiça comum. Quando se busca a justiça comum, aí você não tem os interesses internos de uma empresa agindo por um lado ou por outro. Você tem a justiça que vai analisar um caso com uma desejável isenção para que seja punido Christian Horner, para que seja punida a empresa, ou para que seja punida a funcionária. De novo, a frieza dos fatos, né? A justiça comum em si pode provar e pode nos levar a ter a certeza de que Horner é culpado ou Horner é inocente. Culpado ou inocente porque ele foi o primeiro dos investigados. Se ele for inocente, ok, que a gente respeite o Christian Horner como todo inocente deve ser respeitado. Mas se ele for o culpado, primeiro, ele vai ter um problema pessoal com a justiça. Segundo, a própria Red Bull pode ter um problema pessoal com a justiça por ter acobertado Christian Horner. Terceiro, vai ficar péssimo para a imagem da Red Bull. Péssimo, vai ficar terrível para a imagem da Red Bull. Onde eu quero chegar? Né? E aí eu vou chegar nessa questão da Gary também. A gente está tentando fazer uma análise fria aqui, mas vamos chegar na questão da Gary. Né? Porque a semana passada o nosso desejo era saber o que realmente aconteceu. Até porque a gente deseja justiça. Se tem alguém que passou por um caso sério, né? De abuso, de violência mesmo que sem toque físico, né? Violência não precisa ser necessariamente um toque físico, violência psicológica também é violência, né? E a gente quer que isso venha à luz dos fatos. E o pessoal tá até falando aqui, ó, cadê? Ó, o Vitor Berto falou da Gary Halliwell, que a funcionária teria sido afastada a pedido da Gary Halliwell, que é a Gary Horner, né, a esposa do Christian Horner. O Lucas Reblo está falando, se de fato foi a pedido da Gary, é pior ainda, porque a Red Bull estaria dando voz a uma pessoa fora do contexto de colaboradores da empresa, ou seja, uma bagunça tremenda. Além de tudo, sim, é antiprofissional, mas nem é o caso. E é isso, cadê aqui, ó, muito estranho, o F1 no sangue está dizendo, muito estranho essa funcionária até agora não ter ido para a justiça comum. E esse é o caso, a coisa ali vai ficar feia. A gente já viu que tem um racha entre os Verstappens e o lado de Christian Horner, e do lado dos Verstappens em geral costuma também ter o Dr. Helmut Marko. E a Red Bull austríaca, segundo os rumores, também queria a cabeça do Horner. Quem segurou foi o tailandês, a parte tailandesa da empresa. Não é nem Red Bull Racing, é Red Bull. Red Bull Company, acho que é o nome, não sei o nome da empresa, mas é a Red Bull. Né? A Red Bull na Áustria queria a cabeça do Horner, a Red Bull na Tailândia segurou.
E aí, com esse racha, eu vou fazer um recorte de uma frase aqui e o Vitor Berto ressaltando coisa que a gente falou semana passada aqui também, que é verdade, ela pode não ter ido para a justiça comum por medo, assim como pode não ter sido ela que denunciou, mas agora afastada, ela talvez possa ser mais amparada, melhor amparada ou mais bem amparada para ir para a justiça comum, resolver essa questão de uma vez por todas. Que é o que o mundo torce, mas é o que ela tem direito também a não se expor, caso ela não queira, tá? E a gente precisa respeitar essa questão também, né? Mas o que eu queria fazer aqui era um recorte de uma frase do Verstappen de ontem, deixa eu achar aqui, vamos lá. Ele falou sobre... ele falou, sou piloto, Max Verstappen, tá? Sou piloto, não sei o que está acontecendo lá em cima. Sou contratado para me concentrar no desempenho. É nisso que vou me contratar nesse final de semana. Foi dito no Bahrein por todos, é para deixar para trás, ter um final de semana mais tranquilo aqui, né? E aí ele foi perguntado por um repórter holandês, o Raymond Vermeulen, se as coisas podem ser resolvidas entre o Jos Verstappen e o Christian Horner. E aí o Max Verstappen respondeu: acho que ele, o Jos, pai dele, claramente pensou assim, mas do meu lado não importa se ele tá de um lado ou de outro. E aqui é a frase que eu gostaria de recortar. Porém, como filho do meu pai, seria estranho estar de um lado oposto a ele. Eu só quero focar no desempenho e ter menos conversa sobre o que a gente tá fazendo fora da pista. A gente tem um ótimo carro e espera fazer um ótimo ano, né? Mas, de forma bem discreta, Max Verstappen declarou um lado, tomou um partido. E este partido que tomou Max Verstappen não é o partido de Christian Horner. Existe no contrato de Max Verstappen uma cláusula que diz que ele pode sair da equipe caso o Dr. Helmut Marko decida sair, ou seja, saído. Então ele está do lado de Helmut Marko, ele não está do lado de Christian Horner. O racha está aí, ok? Até acredito que o Verstappen nem quer se meter nisso. Quer pilotar, quer focar, nem parece ser o perfil do Verstappen se envolver nisso, nessas guerras. Porém, ele tomou um lado. E aí, essas declarações para lá, para cá, a disputa entre Jos Verstappen e Christian Horner acendeu um pavio na dança das cadeiras da Fórmula 1 para o ano que vem, porque se a situação apertar, o Christian Horner for mantido na Red Bull, em especial se surgirem mais evidências de que ele possa ser culpado, ou se essa funcionária resolver ir para a justiça comum, né? Pode ser que a corda aperte. E aí, o mundo da Fórmula 1, inclusive, cabe aqui ressaltar, e vou recomendar aqui um texto do Rodrigo França lá no F1mania.net. Por quê? Porque F1mania.net, mais uma vez, acompanha uma etapa em loco da Fórmula 1 com o Rodrigo França lá na Arábia Saudita. E o Rodrigo França está sentindo tudo isso de perto, e o mundo da Fórmula 1 já criou o cenário ideal, que seria, já que o Hamilton foi para a Ferrari, o Verstappen iria para a Mercedes com esse racha, e o Alonso iria para a Red Bull. Não sou eu que estou falando, o mundo da Fórmula 1 já pegou e já fez esse desenho. Então, começa a temporada do ano que vem. Aí o Hélio Frazão tá dizendo que o Max jamais iria para Mercedes. Não sei. O Lucas Figueiredo tá perguntando se a gente acha que o Max iria para Mercedes. Não sei. Não tenho vergonha de falar que não sei, não, né? E o Vanei Silva, acho que em mais uma semana esse caso do Horner vai desaparecer. Afinal, essa mulher, alguém já identificou e já se apresentou? Se não houvessem outros interessados, Vanês, eu diria que o caso desapareceria. Mas há outros interessados. Há outras coisas acontecendo, né? Desde que morreu Dietrich Mateschitz, que foi o fundador da Red Bull, né, existe uma guerra de poder ali dentro da Red Bull, inclusive com rumores de que o Christian Horner teria ele próprio tentado comprar a equipe. Então,
O que me faz pensar em outras coisas também, do porquê eventualmente a parceria Red Bull-Porsche não teria dado certo, mas aí já é... E além de mais, porém, existe uma guerra interna ali, e essa guerra, ela está com o seu ponto mais alto agora. Porém, ela não começou agora, ela começou com a morte logo depois da morte do Dietrich Mateschitz. Então, se não tivesse outros lados aí interessados nessa história, eu diria que essa história morreria. Mas a minha sensação é que interessa para algumas pessoas ir requentando esse caso, e requentando essa história. Aqui a análise, né, daquilo que a gente tem visto aí. Acredito nisso, né? O Lucas Figueiredo tá falando, olha que o Gavinelli nem chegou na conversa aí. Não, o Gavinelli amanhã, né? Ele chega amanhã aqui, né? Hoje a gente tá fazendo esse nosso parque fechado até um pouquinho mais curtinho, só eu. Mas o mundo da Fórmula 1 está em ebulição. Nas próximas semanas, e quando eu falo de semanas, estou falando talvez de 7, 8 semanas, porque existe esse recorte que eu venho fazendo desde a semana passada, no que diz respeito à velocidade dos carros, atualização, que são essas primeiras 6 etapas, né? O Vitor Berto vai estar amanhã também, coisa boa, hein? Notícia boa, olha só. Não, mentira, só sábado. Obrigado. Essas 6 primeiras etapas fora da Europa, né, elas vão dar um norte pra gente em algumas coisas. Eu acredito que durante essas 6 etapas a gente tenha novidades sobre essa guerrinha que tá acontecendo na Fórmula 1. Não me surpreenderia... Não é informação, gente. Não encarem como informação. Não me surpreenderia se a situação ficasse tão insustentável a ponto do Christian Horner pedir para sair. Tá? E, de novo, apenas uma análise, apenas uma impressão. Tá? Quem sabe? Enfim. É isso, certo? Fica aí para amanhã. Esse, inclusive, foi o grande assunto do dia, por isso que a gente deu destaque mais sobre isso, porque a Fórmula 1 tá pegando fogo mesmo fora das pistas nesse primeiro dia. Porém, amanhã a gente vai ter classificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Sábado tem corrida, ok? Amanhã, das 10h30 às 11h30, tem o terceiro treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Depois das 2 às 3 da tarde tem a formação do grid, tá? A qualificação. 3 da tarde a gente volta aqui com o parque fechado, dessa vez aí sim eu e o Gavinelli. E sábado, 2 da tarde, a corrida. Ali por volta das 4 da tarde a gente tá aqui com mais uma edição do nosso parque fechado. Beleza? Aí sim com a presença do Vitor Berto. É isso, Vitão? Acho que é, né? Vamos lá. Só respondendo a última pergunta aqui do próprio Vanês. Garcia, muita gente pede novos talentos campeões da Fórmula 2, mas quer estender a carreira do Alonso, que já está com 43 anos no fim da carreira. Poderia acontecer Drogovic na Red Bull? Drogovic na Red Bull acho muito difícil, viu, cara? Acho mais fácil o Alonso ir para a Red Bull e sobrar essa vaga lá na Aston Martin. Embora a gente não pode esquecer que tem um Carlos Sainz voando por aí, né? Sobrevoando assim. É isso, tá certo? Vou deixar meu palpitezinho rapidamente aqui pro grid de amanhã. Primeira fila para mim, Verstappen e Alonso. Sim, nessa ordem, tá? E amanhã a gente tá de volta aqui com mais uma edição às 3 da tarde do nosso parque fechado. Mais um encontro marcado aqui, não se esqueçam, tá bom? Vou ficar esperando você pra gente trocar essa ideia sempre muito legal. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí, no Instagram, @carlosgarciafm. Vou ficar esperando você aí pra gente trocar uma ideia lá, tá? Pra gente bater um papo, pode deixar sua pergunta, a gente vai respondendo aí nas edições do F1 Mania em Ponto, até mesmo aqui no nosso parque fechado, beleza? Segue a F1 Mania também, site F1 Mania, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no Facebook, no Quai, no TikTok, tudo site F1 Mania lá para você seguir a gente, tá certo? Mais uma edição aqui do nosso parque fechado que a gente vai encerrando por aqui, mas a gente volta amanhã às 3 da tarde.
com a presença de Gabriel Gavinelli, inclusive, para a gente bater aquele papo sempre muito legal, tá certo? Muito obrigado, cada um que tá junto com a gente aí nessa sexta-feira, acompanhou um pedação, que participou do chat, ouviu no podcast depois. A gente se fala amanhã. É isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.